Esta é a lista das cidades mais populosas do mundo. As Nações Unidas usam 3 definições para o que constitui uma cidade, pois nem todas são classificadas usando os mesmos critérios em todas as jurisdições. As cidades podem ser definidas por sua delimitação oficial, que é a área sob os limites administrativos de um governo local, municípios, a extensão de sua área urbana ou as suas regiões metropolitanas. Não se esqueça de deixar seu like e seguir o canal. Número 10. Osaka. Osaka é uma cidade japonesa localizada na província de mesmo nome, com uma população estimada em 2.649.601 habitantes. 2010, é a terceira cidade mais populosa do Japão, atrás somente de Yokohama e da capital, Tóquio. Localiza-se em região de Kansai, no sul da ilha de Honshu. Forma com as cidades periféricas de Kobe e Kyoto, e respectivas regiões metropolitanas, uma aglomeração urbana de 17,4 milhões de habitantes. Originalmente fundada durante a Era Edo, está entre as cidades mais antigas do país, havendo vestígios de palácios imperiais desde o século IV, incluindo o mundialmente famoso Sakajota, ou Castelo de Osaka em tradução para o português, erguido no século XVI e um dos mais importantes símbolos da cidade. Considerado o segundo mais importante centro financeiro do Japão, sendo superado somente por Tóquio, está entre os maiores centros de negócios e finanças do planeta. Sua região metropolitana, conhecida como Keianshin, é a segunda mais importante do país, atrás apenas mais uma vez da de Tóquio em termos financeiros, e seu produto interno bruto, PIB, está estimado em 390 bilhões de dólares, o nono maior do mundo, segundo dados de 2008. Historicamente um importante centro comercial do Japão, Osaka possui um importante papel como um dos principais e mais desenvolvidos centros de comando para a economia asiática. Número 9. Mumbai. Mumbai é a maior e mais importante cidade da Índia. Conta com uma população estimada em 12.478.447 habitantes, 2011, residindo apenas em seu núcleo urbano, ou 27,48395, se considerarmos sua região metropolitana, conhecida como Grande Bombaim, a segunda maior do país, 4, atrás apenas de Grande Delhi, e a quarta mais populosa do mundo. Capital e maior cidade do estado de Maharashtra, situa-se nas margens do Oceano Índico. As 7 ilhas que vieram a constituir Bombaim foram habitadas por nômadas que tinham a pesca como a sua principal fonte de sobrevivência. Durante séculos, as ilhas estiveram sob o controle de sucessivos impérios indianos, antes de serem cedidas aos portugueses que depois a cederam aos britânicos, quando passou a ser controlada pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Em meados do século XVIII, a urbanização de Bombaim foi reformulada pelos britânicos com grandes projetos de engenharia civil, fazendo surgir uma cidade comercial e cosmopolita. O desenvolvimento econômico e educacional caracterizou a cidade durante o século XIX, tornando-a uma forte base para o movimento de independência da Índia, no início do século XX. Quando o país se tornou independente em 1947, a cidade foi incorporada ao estado de Bombaim. Número 8. Pequim. Pequim é a capital da República Popular da China. É a capital nacional mais populosa do mundo, com mais de 21 milhões de habitantes em uma área administrativa de 16.410,5 km². Está localizada no norte da China e é governada como município sob a administração direta do governo chinês, com 16 distritos urbanos, suburbanos e rurais. Pequim é cercada principalmente pela província de Hebei, com exceção da vizinha Tianjin, a sudeste juntas. As 3 divisões formam a megalópole Jingjiang e a região da capital nacional chinesa. Pequim é uma cidade global, uma megacidade e a segunda maior cidade chinesa em população urbana depois de Xangai e também o centro cultural, educacional e político da nação. É a sede da maioria das maiores empresas estatais chinesas e abriga o maior número de empresas Fortune Global 500 do mundo, bem como as 4 maiores instituições financeiras do mundo por ativos totais. Pequim também é a capital bilionária do mundo, com o maior número de bilionários vivendo na cidade. Em 2020, a cidade tinha a 5ª maior riqueza total em relação a qualquer outra cidade do mundo. É também um importante centro de transportes.
O Aeroporto Internacional de Pequim capital tem sido o segundo mais movimentado do mundo em tráfego de passageiros. Número 7. Cairo. Cairo literalmente, conquistador ou vencedor, é a capital do Egito e da província homônima. É a maior cidade do mundo árabe e da África. Os egípcios a denominam muitas vezes simplesmente com o nome do país no idioma local, em árabe clássico, e Mir em árabe egípcio. Cairo está localizada nas margens e ilhas do rio Nilo, ao sul do delta. Ao sudoeste se encontra Giza e a antiga necrópole de Mênfis, com a meseta de Giza e suas monumentais pirâmides, como a Grande Pirâmide de Quéops. A cidade foi fundada no ano 969 por Jauhar, o siciliano, do Califado Fatímida. Antes de sua fundação, Fostat era a capital do país. O nome da cidade deve-se aos fatímidas, que batizaram-na com o nome de Cairo. Depois de diversas invasões, como a dos mamelucos, dos otomanos, de Napoleão e dos britânicos, Cairo se converteu em capital soberana em 1922. A cidade foi conquistada em 1517 pelo Império Otomano. Entre 1798 e 1801, foi ocupada pelos franceses. É a sede da Liga Árabe. Uma cidade que é um museu aberto, composto por uma mistura de antigo e moderno, que convivem nos bairros, ruas, ruelas e becos. O Cairo religioso, cheio de vida e de contrastes, cidade cosmopolita em culturas e gentes, que revela diferentes civilizações. A cidade tinha 10.025.657 milhões de habitantes em 2021. Número 6. Cidade do México. Cidade do México, anteriormente Distrito Federal, até 29 de janeiro de 2016. É a capital do México e sede dos poderes federais dos Estados Unidos mexicanos, constituindo uma de suas 32 entidades federativas, bem como figurando como a maior e mais importante entidade urbana do país. A Cidade do México, com 9.209.944 habitantes, 2020, é a cidade mais populosa do México e da América do Norte. Ocupa uma 10ª parte do Vale do México no centro-sul do país, em um território que se formou da bacia hidrográfica do Lago de Texcoco. Em seu crescimento demográfico nos últimos 2 séculos, a Cidade do México foi incorporando vários povoados vizinhos. A sua referida região metropolitana, nomeada oficialmente como Zona Metropolitana do Vale do México, reúne mais de 40 municípios além da capital e abriga mais de 20 milhões de habitantes, dados de 2010, ou cerca de 1/5 da população mexicana, o que faz dela, independente de como se define, a 2ª maior aglomeração urbana do continente americano e a 7ª mais populosa do mundo. A Cidade do México, que hoje corresponde à capital mexicana, foi fundada por volta do século XIV e era a capital do Império Azteca, quando se chamava Tenochtitlán, que acabou por ser completamente destruída pelos colonos espanhóis em 1524. Número 5. São Paulo. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado homônimo e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul. São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo, em 2016, a 11ª cidade mais globalizada do planeta, recebendo a classificação de Cidade Global Alfa por o lema da cidade, presente em seu brasão oficial, é No Ducor, Duco, frase latina que significa não sou conduzido, conduzo. Fundada em 1554 por padres jesuítas, a cidade é mundialmente conhecida e exerce forte influência nacional e significativa importância internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, e eventos de grande repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week e a Parada do Orgulho LGBT. A metrópole possui o 23º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 11% de todo o PIB brasileiro, 34% do PIB do estado, bem como 36% de toda a sua produção de bens e serviços, além de ser sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil.
É ainda responsável por 35% de toda a produção científica nacional, e por mais de 40% das patentes produzidas no país, sendo uma das maiores produtoras para a ciência de alto impacto mundial. Número 4. Dhaka. Dhaka, anteriormente conhecido como Dhaka, é a capital e maior cidade de Bangladesh. É a 9ª maior e a 7ª cidade mais populosa no mundo. Dhaka é uma megacidade e tem uma população de 10,2 milhões de residentes em 2022 e uma população de mais de 22,4 milhões de residentes na Grande Dhaka. É amplamente considerada a área urbana mais densamente povoada do mundo. Dhaka é o centro cultural, econômico e científico mais importante do leste da Ásia Meridional, bem como uma importante cidade de maioria muçulmana. Dhaka ocupa o 3º lugar no sul da Ásia e 39º no mundo em termos de PIB. Situada no delta do Ganges, é delimitada pelo Buriganga, rios Turag, Dhaleshvari e Shitalakshya. Dhaka também é a maior cidade de língua bengali do mundo. A área de Dhaka foi habitada desde o primeiro milênio. Uma cidade do início da Era Moderna desenvolvida a partir do século XVII como capital provincial e centro comercial do Império Mogol. Número 3. Delhi. Delhi é a 2ª maior e mais importante cidade da Índia, atrás apenas de Bombaim. Situada no norte do país, engloba a região de Nova Delhi, em Indie, a capital do país. Com uma população estimada em 2011 em pouco mais de 11 milhões de habitantes, a cidade de Delhi figura a 2ª maior cidade da Índia e a 8ª maior do mundo, porém se consideramos seu complexo metropolitano expandido, conhecido como a região da capital nacional, que engloba partes dos estados de Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh e Rajastão, a população da cidade sobe para 23,2 milhões de habitantes, 2011 a maior do país e a 2ª maior do mundo, distribuída por uma área estimada em 483 km². Delhi tornou-se a capital do Império Mogol em 1638. Quando o Império Britânico passou a dominar grande parte da Índia, com Delhi conquistada em 1803, Calcutá se tornou a capital. Voltou a ser capital administrativa do Reino Unido de 1912. Em 1947, quando a Índia declarou-se independente do domínio britânico, Nova Delhi, nova cidade construída ao sul da antiga cidade, reurbanizada sobre antigas partes da cidade, foi declarada capital e sede administrativa do governo indiano. Número 2. Tóquio. Tóquio, literalmente capital do leste, oficialmente metrópole de Tóquio, é a capital do Japão e uma das 47 prefeituras do país. Situa-se em Honshu, a maior ilha do arquipélago. Em 2015, Tóquio possuía mais de 13,4 milhões de habitantes, cerca de 11% da população do país, e a região metropolitana de Tóquio possui mais de 37 milhões de habitantes, o que torna a aglomeração de Tóquio, independentemente de como se define, como a área urbana mais populosa do mundo. Um de seus monumentos mais famosos é a Torre de Tóquio. Foi fundada em 1457, com o nome de Edo ou Iedo. Tornou-se a capital do Império em 1868 com a atual designação. Sofreu grande destruição 2 vezes, uma em 1923, quando foi atingida por um terremoto, e outra em 1944 e 1945, quando bombardeios americanos destruíram grande parte da cidade, sendo que no total foi destruída 51% de sua área e mortas mais de 80 mil pessoas. Número 1. Chongqing. É a maior e mais populosa cidade chinesa e, realmente ela é, territorialmente a maior cidade da China, e possui uma população de 31 milhões de habitantes. Chongqing, ou Chongqing, é o maior e mais populoso dos 4 municípios da República Popular da China que possuem o status de províncias. É a principal cidade no sudoeste da China e uma das 5 cidades que são centros econômicos do país. Administrativamente, é um dos 4 municípios com administração direta, os outros 3 são Beijing, Xangai e Tianjin. Ter administração direta significa que são municípios diretamente controlados pelo Partido Comunista Chinês, isto é, as gestões de todos eles são feitas diretamente pelo governo central. As fronteiras do município de Chongqing avançam bem mais em direção às zonas rurais vizinhas do que o fazem as fronteiras dos outros 3 municípios província, Pequim,
Xangai e Tianjin, e boa parte do município, que abrange mais de 80 mil quilômetros quadrados, é rural. A população de Chongqing, desde 2015, é de pouco mais de 30 milhões, com uma população urbana de mais de 18 milhões. A maior parte da população encontra-se em sua parte urbanizada. De acordo com o censo de 2010, Chongqing é o município chinês mais populoso, e também o maior município de administração direta na China. Chongqing é maior que Xangai e Beijing em população e área, ainda que tenha poucos anos de fundação. A história da antiga e da nova Chongqing. Antigamente, há mais de 2000 anos, Chongqing era a capital do Reino Ba. No entanto, por estar localizada longe da Rota de Seda, importante rota de transporte comercial entre Europa e Ásia durante a Antiguidade, a Idade Média e o começo da Modernidade, a cidade perdeu sua influência econômica.